Alô, buenas, como estão os nobres cuquanas? Hoje a gente vai conhecer a aventura que criou a aventura. Será mesmo? Mas antes deixa eu me exibir um pouquinho. Olha só, o que a gente tem a partir de agora no nosso cenário, o artefato que eu consegui não apenas para o meu museu, mas também aqui para o cenário dos nossos vídeos. Gente, como eu me digo um explorador e eu ainda não tinha uma cabeça encolhida, cara. Uma legítima cabeça encolhida dos índios de Varos. A cabeça cerimonial encolhida. Claro, isso aqui é uma réplica. É uma réplica. Gente, mas isso aqui é uma réplica nível museu. Tá? Se eu encontrasse isso aqui para vender em qualquer loja de curiosidades ao redor do planeta, eu faria um consórcio para comprar essa peça perfeita, que maravilhosa. Porém, eu tenho a sorte de chamar de amigo um gênio, um cara extremamente talentoso, um escultor maravilhoso de nível mundial chamado Léo Dias de los Muertos. Vou falar mais dele depois na sequência aí, gente. Mas assim, ó, estou muito feliz de finalmente ter adquirido a minha Tsansa, tá? Vocês vão acompanhar a partir de agora mais essa cabeça brilhante aqui durante os vídeos. Tá? As Minas do Rei Salomão. E se ainda não se inscreveram no canal, essa é uma ótima oportunidade. Toda semana a gente traz histórias de aventuras em livros como essa aqui, filmes e aventuras reais também. Gente, esse livro aqui foi lançado em 1885. Tá? Foi escrito pelo Henry Haggard, né? O Henry Hyder Haggard. Quase deu uma travadinha de língua, né? Esse cara ele morou na África, inclusive entre 1875 e 1881. Ele conheceu de perto tanto a cultura quanto a realidade colonial, né, e as tensões coloniais da época entre a metrópole, que era o Império Britânico, né, e os países africanos com os quais ele teve contato. Essa edição aqui tem uma historinha. Eu já tinha adquirido e lido anteriormente, com o passar dos anos, essa outra aqui, ó, clássica da LPM, que tem a característica de ter sido traduzida pelo Eça de Queiroz, o português Eça de Queiroz. E ela, digamos que ela é considerada uma obra em si, porque a tradução do Eça também é o retrato de uma época. Aí, comparando as duas, e eu fiz questão de comprar uma outra tradução, essa aqui foi traduzida pela Luciana Pudenzi, que eu achei uma excelente tradução, inclusive, mais moderna, claro, né? Mais melhor de acompanhar a história, mais fluida. Tá? Tu comparando os dois, e eu tenho a primeira página eu peguei de cada uma das traduções, gente, já são obras diferentes, é incrível como a tradução, e aí vocês que nem mais do que eu conhecem mais essa questão dos livros em si, né, vão poder dizer melhor do que eu até como a gente tem uma tradução, não é simplesmente uma transcrição literal de um idioma para o outro, ela é uma nova obra, né? Quase como a gente pegar e traduzir uma obra de um meio para outro, tá? Achei excelente isso aqui. E essa aqui eu nunca tinha entendido, essa capa aqui, eu acho uma capa nada vendedora, inclusive, mas a gente vai entender o porquê dessa figura ímpar aqui, essa figura burlesca, tá? Desse carinha que ele tá com um monóculo, ele tá com metade da barba, ele tá com as pernas de fora, faz parte da história, tá? Bom, gente, As Minas do Rei Salomão é um nome, né, que nos acompanha desde sempre, mas eu acho que pouca gente realmente leu a obra. Né? Se tu falar o nome As Minas do Rei Salomão, a gente vai lembrar, pô, vem à nossa mente grandes aventuras, grandes expedições, um local de tesouros magníficos, tal, né? Mas tudo veio daqui. A gente acompanha um herói, né, que é o Alan Quatermain, que na tradução do Eça de Queiroz ele é chamado de Alão Qualtemar. Alão Qualtermar, que eu já acho que é tri difícil de pronunciar. É outra coisa que eu meio que torci o nariz, porque eu conhecia o nome em inglês antes, por conta dos filmes dos anos 80. É um cara que ele é um herói ímpar, porque ele é um cara já que tem 55 anos, ele se diz pobre,
ele não se considera muito valente, pelo contrário, ele se diz que ele é meio covarde, né? Mas ele quer garantir, ele é um caçador, mora na África, e ele quer garantir o sustento do filho dele, está um pouco preocupado com o caminho que o filho dele vai seguir, que está morando na Europa. E aí eles se encontram, tem até uma passagem que ele fala que eu acho que transcreve bem a personalidade do Alan Quatermain, né, que ele diz assim, ó, Curtis, eu disse a Sir Henry, estou num deplorável estado de pavor. Aqueles exageros maravilhosos vitorianos. O Alan Quatermain é isso. Tá? Ele é quase um herói comum. E o chamado da aventura, o famoso chamado da aventura do herói, do Alan Quatermain, é quando ele é contratado por dois aventureiros, digamos, né? O Sir Henry Curtis, que quer achar o irmão dele, que se perdeu buscando justamente as minas do rei Salomão. Né? Um local mítico, um local lendário, que teriam inigualáveis riquezas. E o irmão dele se perdeu. E ele quer, então, que o Quatermain ajude eles, né? Ele e o capitão John Good, a resgatarem o irmão do Henry Curtis, tá? Do Sir Henry Curtis. Bom, em troca dessa ajuda, porque o Quatermain ele tem noções de localização na área, ele tem experiência da vivência lá nessa região africana, ele quer uma grana para o filho dele, porque ele acha que ele não vai voltar dessa aventura, dessa expedição. É uma coisa que eles vão ter que atravessar um deserto, eles vão encontrar, digamos, perigos que nunca foram documentados. Tá? Então, poucas chances de sobrevivência. Me dá, então, faz o seguinte, me paga uma grana adiantada que eu vou deixar para o meu filho, né, a título dele ter um sustento aí, até ele chegar à idade adulta. Nisso tem outro personagem que se junta a eles. Entre as pessoas que eles contratam para ajudar, os carregadores, no caso, tem o tal do Umbopa. Esse Umbopa, ele é um personagem maior do que a vida. Vai ser contratado para servi-los na aventura, mas ele tem uma figura imponente. Ele é um cara muito respeitável. Tá? E aí eles enfrentam um deserto, quase morrem de sede, né? Até que eles chegam no reino dos Kukuanas. A partir daqui, spoilers, tá? Spoilers ahead. Eles chegam na Kukuanalândia. Que, gente, eu acho que foi... É um reino perdido. Um dos primeiros, eu acho, que aparece na literatura. E que inspirou muita coisa que veio depois. Essa fórmula, assim, né, dos europeus que vão em busca de algo, vão explorar e chegam num lugar perdido, que há uma civilização, de certa forma, avançada, de inúmeras riquezas, tá? E eles vão entrar daí nas intrigas palacianas. O John Good, ele é pego de surpresa pelos Kukuanas, né, que nunca viram um europeu, tá? Vivem fechados nessa sociedade deles há milênios. E ele está justamente, enquanto ele está se barbeando, ele está de monóculo, ele tira a dentadura e assusta todo mundo, porque ele é uma pessoa das estrelas que pode tirar os dentes e colocar os dentes, e ele está sem calças. Os caras da Kukuanaland já nunca viram um homem com pernas brancas. Então eles são considerados quase semideuses, homens das estrelas, e é por isso que eles não são imediatamente, tá? São levados, então, até o reino dos Kukuanas, onde eles conhecem o déspota, tá? O imperador, o rei dos Kukuanas, que é o Tuala, que é um cara que só tem um olho. E olhem a descrição do Tuala, que vem da página 157, enquanto eu enrolo e acho. Vamos lá. O rei Tuala. Essas são as palavras de Tuala, o zarolho, o poderoso, o marido de 1000 mulheres, guardião da grande estrada de Salomão, protegido dos silenciosos que fazem guarda nas montanhas distantes, bezerro da vaca negra, elefante cujos passos fazem a terra tremer, terror dos malfeitores, avestruz cujos pés percorrem o deserto, o grande, o negro, o sábio, rei de gerações. Esse é o pequeno currículo do rei Tuala. E aí tem a segunda figura lá, que é a Gagula,
tá? Que a Kagula a gente acha daí na página 121, que essa é inesquecível. É um personagem coadjuvante, tipo um Igor, do Rei Tuala, né, que é uma bruxa horrenda, que cujo semblante poderia ser comparado a um cadáver ressecado pelo sol, não fosse pelo par de grandes olhos negros, ainda cheios de vivacidade, brilhavam e moviam sobre as sobrancelhas brancas, amarela, desprovida de cabelos, pele enrugada, contraía como a pele de uma cobra. Uma figura asquerosa, abjeta. É a feiticeira do mal, tá? Que fica tramando contra os seres das estrelas. Tá? Bom, tem um mistério que não causa mistério nenhum, que na realidade o Tuala ele ascendeu ao trono porque ele deu um golpe de estado e o devido príncipe teve que fugir quando o pai dele foi morto, uma coisa meio Rei Leão. E o príncipe é ninguém menos do que o Umbopa, que volta para reclamar o seu trono. E aí a gente tem justamente essa intriga, né, essa guerra entre eles, em que o Alan Quatermain e seus companheiros eles se envolvem, a parte que não me agrada muito, porque eu não gosto muito dessas coisas de batalhas, de guerras, não faz muito a minha cabeça. Tá? Depois, finalmente, eles vão para as minas em si. E aí é a parte que eu acho realmente fascinante, essa parte da exploração, deles entrando nas minas, tal, do que acontece lá dentro, da forma como eles saem e da forma como, aí sim, de forma muito pioneira, eles saem sem quase nada. E eu acho que isso é um padrão desse tipo de aventura. Não há como negar que o Indiana Jones, e aí eu vou falar do Indiana Jones, principalmente eu acho que no Templo da Perdição, tem muito das minas do Rei Salomão, da parte que ele vai se embreando, ele pedra que cai, que pode esmagar, tem, né, encontra algumas coisas, sai sem quase nada por um local diferente de onde ele entrou, nunca mais vai conseguir entrar de novo. O que restou foi a experiência, e o que resta dessa aventura aqui das minas do Rei Salomão é justamente a experiência, o crescimento pessoal de todos. Existe uma jornada de herói que eu acho que ela é muito bem delimitada. Cada um deles se encontra, se descobre de uma forma. O Alan Quatermain, que começa como um covarde, ele mesmo diz que em certos momentos ele encontrou uma bravura que ele não conhecia na hora de combater os inimigos lá na Kukuanalândia. O Sir Henry também, ele é uma figura imponente de coragem, de dignidade. O John Good, humano, também ele serve como, de certa forma, um alívio cômico em alguns momentos. Tá? O Umbopa, dignidade e sabedoria nativa. É o James Earl Jones, cara, ali, ó, personificado na história. A história, eu acho que ela é muito cinematográfica, assim, ela é muito pronta, tanto que gerou, eu acho, gente, uns 6, 7 filmes ao longo da história, aí, com a história das minas do Rei Salomão. Tem essa característica da visão do explorador europeu que encontra um povo exótico, que de certa forma é supersticioso, né, porque as coisas da nossa cultura para eles soam como magia. Existe o respeito, tem a preocupação do respeito do Alan Quatermain e a admiração do Alan Quatermain perante esse povo. Ele não se coloca, né, em degraus diferentes, são culturas diferentes, cada uma com as suas características. Tá? Eu acho que As Minas do Rei Salomão também é um elo perdido entre a história de aventura tipo o Júlio Verne, que veio uns 20 anos depois, até mais ou menos essa época, e os pulps. E aí a gente vai ter, por exemplo, o Fantasma também, daí nos quadrinhos. A gente vai ter o Tarzan. Tarzan é cheio de reinos perdidos. Tarzan, cara, para mim aqui podia ser uma aventura do Tarzan, certamente. Tá? Diretamente. O King Kong tem esse negócio dos europeus, né, os americanos no caso, que vão em encontro de uma civilização perdida, que tem algo fantástico lá. Eu prefiro essas explorações sem encontrar povos exóticos. Já não é muito assim a minha vibe. Eu prefiro um explorador solitário tipo o Indiana. As Minas de Rei Salomão, ela não foge de soar hoje como uma história cheia de clichês de aventura. Por quê? Porque vieram daqui. Então tem essa dicotomia, assim, às vezes tu tá justamente lendo a obra de onde tudo surgiu e ela parece até um pouco simplista.
pouco simplória. Vários filmes vieram, desde a década de 30, eu acho, o primeiro, tem um da década de 50 que eu achei horroroso. O Tio Patinhas foi para as Minas do Rei Salomão, nas histórias clássicas de aventuras do Tio Patinhas. Então, gente, todo grande aventureiro, eu acho, em algum momento, né, que tem Tintim, de repente, até foi para as Minas do Rei Salomão, né, digamos que está no imaginário popular. Tu vai falar de uma aventura dessas, de encontrar um grande tesouro vitoriano, as Minas do Rei Salomão, ela vem à mente. O Alan Quatermain, ele aparece, por exemplo, tem o filme clássico dos anos 80, que eu falei, com o Richard Chamberlain e o James Earl Jones, e a Sharon Stone, quase no início de carreira. A gente tem depois o Alan Quatermain como personagem na Liga Extraordinária do Alan Moore, né, das histórias em quadrinhos, em que ele é retratado o tempo inteiro como realmente um covarde e não um herói. E isso virou ao contrário no filme A Liga Extraordinária, aquele filme tenebroso dos anos 2000, eu acho, dos anos 2000, que foi o filme que foi responsável pelo Sean Connery decidir se aposentar. Ele fez o papel do Alan Quatermain. Então, tudo posto, eu acho que realmente as Minas do Rei Salomão passam no teste do DNA como sendo um ancestral do Indiana Jones e de todas essas outras aventuras de exploração nesses mesmos moldes aqui que vieram depois. Tá? A escrita é legal, é fácil de acompanhar, não é surpreendente porque tudo veio daqui e a gente viu isso tudo sendo reciclado de outras formas. E eu vou deixar vocês com uma frasezinha do Alan Quatermain que eu achei bem sagaz. Quando só existe uma coisa que se faz bem, é preferível manter sua reputação nessa coisa. Até logo mais, bonas!